O esgoto é algo que não deve ser jogado fora. Especialistas defendem que, em vez de problema, ele pode se tornar uma solução, sendo reutilizado em uma variedade de atividades, como a médica e odontológica, por exemplo. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os tesouros escondidos no esgoto e como podemos minimizar o impacto desse resíduo na saúde da população e no meio ambiente com tecnologia e inovação. O Rio em Foco recebe o engenheiro civil, especialista em meio ambiente e construção sustentável, Márcio Santa Rosa, e o professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da UFRJ, Isaac Volchan. Um dos grandes desafios do estado do Rio é o saneamento. Segundo o Instituto Trata Brasil, apenas 33,67% do esgoto do estado é tratado. Para o professor da Colômbia, Kartik Chandran, a solução para esse problema passa por um arranjo de vários atores e por um diálogo necessário entre quem implementa as políticas públicas e os acadêmicos. We are talking about just changing the way we look at sanitation, the way we train sanitary engineers, the way we train environmental engineers. This has to change as well. So we cannot really be teaching and practicing traditional wastewater treatment anymore. This needs to bring in elements of social sciences. This needs to bring in elements of microbiology, for instance. We can talk about bringing in architects, urban planners. Do we still need to think of this as a collection of typical traditional centralized wastewater plants? Can be functionalized? Can we bring this into buildings? Can we functionalize communities for not just wastewater treatment, but energy recovery and nutrient recovery? We need to start looking beyond traditional removal of particulate material, traditional removal of organic carbon, chemical oxygen demand, COD, BOD. We have to look beyond these because we are going to hit a limit with respect to how much improvement we can bring to water quality just by removing particulates, just by removing carbon. The next step, we have to start considering what to do with the nutrients. This is going to be a step up in terms of what we will achieve in terms of benefits to water quality. And so when we start thinking about integrated carbon and nitrogen and phosphorus cycling, not just removal but cycling, what this does is we especially bringing all of this to Rio, for instance. In Rio, we could potentially just leapfrog and jump to the more advanced technologies, which will eliminate or minimize many of the mistakes which are made in going step by step. One of the challenges that the professor mentioned was just lack of financing. So lack of financing is a real challenge. Utilities all around the world face lack of financing, challenges with financing, even in the most developed countries, even in the most affluent countries. The practitioners, the implementers, they need to look upon the researchers and academicians as resources. It works both ways. Unless there's a conversation, the implementers will not benefit from the most recent advances, the most leading edge advances in research. On the other hand, what could also be happening is that the researchers, they are not focusing on a very practical problem and they go do something which is not very practically useful. And so this conversation has to start and continue, and it has to be sustained. Esse evento foi um evento da Colômbia, de um centro global que a gente tem no Rio de Janeiro, que estava comemorando seu aniversário, discutindo a questão das águas, do saneamento e das soluções tecnológicas que já existem, então, acontecendo pelo mundo. Mas existe uma expectativa muito grande entre juntar o que você tem de mais avançado na sociedade com a realidade, né, e as dificuldades práticas de se implementar esses projetos. O que a gente tem hoje no Brasil e no Rio de Janeiro em relação a tecnologias de tratamento do esgoto e aproveitamento desse resíduo? Hoje a gente tem no Rio de mais avançado, é mais ou menos proporcional àquilo, ou seja, anda par e passo, aquilo que a gente tem de convencional, né? Obviamente os países mais desenvolvidos, as sociedades mais desenvolvidas, que contam com maior quantidade de instalações convencionais, tendem a ter uma maior quantidade de instalações, vamos dizer assim, que buscam esses princípios de uma maior eficientização, uma maior sustentabilidade dos processos de tratamento de esgotos como um todo.
Mas, por exemplo, a gente não pode esquecer que aqui na estação de tratamento de esgotos da Penha, que a SEDAI é responsável pela operação, eles lá promovem a produção de água de reuso, de uso de esgoto sanitário tratado. Que na estação de tratamento de esgotos de Alegria existiram, ou existem ainda, não sei te precisar, importantes processos piloto, instalações piloto, no sentido da conversão do lodo de esgotos em biodiesel. Ou seja, o Brasil como um todo, para te situar assim mais ou menos nessa perspectiva de quanto estaríamos aquém, ou pelo menos acompanhando essa evolução tecnológica, entre os anos 2005 e 2010, o governo federal desenvolveu uma rede de pesquisas importante dedicada à recuperação e ao aproveitamento de nutrientes dos esgotos, por intermédio da FINEP, da Agência de Inovação, da FINEP, né? E agora ainda está em desenvolvimento, a partir do ano 2010, uma outra rede de pesquisas que é dedicada ao aproveitamento de biogás dos esgotos. Então, eu diria assim, os exemplos que vêm de fora, sob o ponto de vista da aplicação real, em escala real, são em maior quantidade do que os exemplos que temos aqui em escala real aplicada, mas muito disso se deve em função da relatividade entre a quantidade de instalações que eles lá têm e a pouca quantidade de instalações que aqui temos. Se tivéssemos, obviamente, uma maior quantidade de instalações convencionais aqui, poderíamos ter mais exemplos para discutirmos sob o ponto de vista das instalações mais modernas, mais atuais, mais de vanguarda. Eu complementaria, né, James, o que o professor Isaac está dizendo, que, na verdade, essa tecnologia, já que o professor Kartik mencionou, ela tem muito a ver com esse nível de investimentos que nós temos de políticas públicas no saneamento, né? Então a gente vê que é muito difícil em cidades, ele vive em Nova York hoje, num centro de excelência, de pesquisa, e sabe-se que todas as estações de tratamento, e são muitas na cidade, como direto dos Estados Unidos, saneamento é considerado saúde pública, como hospitais. Você não pode ter esgotos lançados sem tratamento nos cursos d'água, nos rios, nas baías. Quando tem, é um sério problema de investigação e as próprias empresas que cuidam do saneamento são seriamente punidas por isso. Mas o que eu digo é que lá eles vão até o tratamento terciário, né, que permite com que esses gases, como ele cita, que são resultantes do aproveitamento do fósforo e de nitrogênio, sim, você chega nesse nível de evolução de tratamento tão seguro da saúde pública que você pode ter esse investimento, então, a partir desses produtos. No caso que o professor cita da Alegria, quer dizer, a gente está ainda cuidando do lodo, quer dizer, ainda fazendo a secagem desse produto, desse resultado, né, do tratamento de Alegria, por exemplo, e ele está sendo mais usado como blocos de cerâmica, usado como compactação. Mas a pergunta em relação a juntar, né, essa questão política do avanço que a gente precisa ter e social à questão econômica. Você pensar em soluções que monetizem esse resíduo que hoje é um problema, pode ser um caminho para a gente conseguir realizar mais? Quer dizer, você olhar o esgoto como uma questão que pode gerar algum recurso? Não, depende do valor que você consiga apropriar isso. Você pode valorizar isso da forma que você bem entender. Sob o ponto de vista monetário, explicitamente falando, se isso viabiliza o setor de saneamento, obviamente que não. O setor de saneamento requer investimentos de enorme grandeza, né? A gente precisa investir algum número em torno de 12, 15, 18, 20 bilhões para resolvermos o problema do esgotamento sanitário da região metropolitana do Rio de Janeiro, e não será com aproveitamento energético de gás, qual seja o uso efetivo desse gás, não será com água de reuso, não será recuperando fósforo dos esgotos e outros benefícios que a gente possa ter com o lodo, aproveitamento para condicionador de solos. Não serão esses caminhos que nos permitirão viabilizar a implantação da infraestrutura pública de esgotamento sanitário. É um equívoco pensar isso. A gente pode traçar um paralelo pelo que acontece com resíduos sólidos, que
é também considerado saneamento, né? Então a gente tem hoje, depois que uma das últimas gestões da Secretaria de Meio Ambiente conseguiu, pelo menos teoricamente, acabar com os lixões, nós tivemos uma série de aterros sanitários implantados na região metropolitana e muitos deles passaram a ser explorados por empresas privadas que tinham investimento no sentido da transformação dos gases ali em energia. O que a gente está falando, na verdade, é isso. Precisa de investimento público, enfim, ou a partir de parcerias público-privadas, mas precisa de investimento pesado para você resolver a questão, dúvida. Quer dizer, esse delay, esse problema que a gente coloca ali de 33% só ser tratado. Quer dizer, eu diria que o quanto essas ações puderem contribuir para a viabilidade econômica, financeira dos projetos de investimento, melhor. Se a gente vai espetar energia no grid e isso vai entrar como receita para o negócio, ótimo. Se a gente vai condicionar lodo, ensacá-lo e vendê-lo comercialmente no supermercado, ou vai entregar para o produtor agrícola, vamos oferir receita com isso, ótimo. Mas é tudo do entorno, não é a questão. Qualquer economia é bem-vinda, né? Mas não é essa economia que resolverá o nosso problema, não. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.